E como é que funciona exatamente esse pedido de auxílio-doença no caso de doença psiquiátrica, doutor Guilherme? Ele começa como qualquer pedido de qualquer auxílio-doença. Não importa se a pessoa tem uma fratura na perna, tem problema cardíaco, problema de coluna ou problema psiquiátrico. O caminho, burocraticamente falando, o caminho é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Na doença psiquiátrica, na maioria das vezes, a documentação é limitada a alguns atestados médicos, eventualmente tem algumas internações, e o exame clínico adquire uma relevância, a percepção do médico, o convencimento do médico perito se torna mais subjetivo do que numa situação em que há um exame médico concreto. E aí, então, se torna relevante alguns cuidados a mais por parte do profissional que for, do advogado, profissional da advocacia, que for patrocinar a causa. E quando a pessoa quando a pessoa formula o pedido administrativamente, de maneira direta, porque não há necessidade de advogado para fazer o encaminhamento administrativo. Sim. É recomendado que tenha alguns cuidados a mais na organização da documentação. E aí que é o problema. Justamente a pessoa que está mais vulnerável psicologicamente terá de ter um cuidado adicional para organizar a sua documentação médica e a documentação não médica sobre o tema em si, né? Doutor, então não basta comprovar que está com a doença, é preciso então provar as condições também de trabalho? Sim, na realidade o benefício de auxílio-doença deveria ter outro nome. Deveria ser auxílio-incapacidade ou algo do gênero. Sim. Em qualquer situação, doença psiquiátrica ou não. O que importa não é a doença, e sim o sintoma que ela proporciona, o sintoma que ela produz. E mais, depende de qual a atividade que a pessoa desempenha. Então, vamos imaginar a mesma doença com sintomas diferentes. Pode ser a depressão, que é o tema de hoje. A depressão, ela tem uma série de características. O tratamento para a depressão também. Muitas vezes, o medicamento, o tratamento antidepressivo consiste em remédios que têm efeitos colaterais. Dependendo da profissão que a pessoa desempenha, dependendo da atividade que a pessoa desempenha, aquele sintoma pode ser absolutamente incompatível com a atividade ou não. Muitas pessoas têm depressão, têm transtorno obsessivo-compulsivo, têm uma série de doenças e seguem trabalhando. E não são incapazes para o trabalho. Isso depende de qual será o sintoma para aquela pessoa e qual será a atividade que ela desempenha. Então, imaginemos a situação do motorista. Na semana passada, eu usei o caminhoneiro como exemplo, eu usarei novamente. Um motorista de caminhão que consome remédios, que provoque a sonolência, por exemplo, que provoque a dispersão, que provoque algum sintoma incompatível com a sua atividade, poderá estar incapaz para o trabalho, sendo que uma outra pessoa numa outra atividade com aquele mesmo sintoma talvez não esteja. Sim. Então esse cuidado é interessante.